Crianças, tudo bem? Espero encontrá-las em paz, tá? E com muita saúde. Agora eu tô fazendo esse vídeo aqui para passar para vocês um pouquinho mais, porque eu passei no roteiro escrito já, vou falar agora para vocês, a diferença de poema e de poesia. É a mesma coisa? Não é. Um pode estar inserido no outro, mas poema não é poesia e nem poesia é poema. Então vamos começar por poema. Quando eu abro um livro, vejo aquela escrita lá, aquele texto lá, porque é um texto, ele usando aqueles versos, porque no poema a gente não fala linha, a gente fala verso. Usando versos, usando aquelas estrofes bacanas, com rima para soar gostoso no ouvido, isso é poema. O poema pode ter rima ou não, mas o poema, ele tem uma estrutura. Eu não estou passando para vocês da narrativa. O que tem que ter a narrativa, a estrutura da narrativa, os elementos? Pois é, o poema também tem a estrutura dele. Então, quando você pega ele escrito, você vê aquela parte gostosa de ver, é gostoso de ver o jeito que está escrito, esteticamente falando. Quando você escuta no ouvido, você vê que está soando bem, né? Seguindo todas aquelas normas de um poema. Pois é o poema. É a parte escrita que você vê, que você pega, que você está enxergando, tá? Aquilo é poema. É aquele esqueleto, aquele desenho lá, direitinho, que tá gostoso de ver, e a hora que ouve, melhor ainda. Esse é o poema. Seguindo uma estética, seguindo uma estrutura. É a parte física, material, que você pega, que você lê. Isso é poema, tá? E poesia? Poesia é uma arte. Poesia é criar, tá? O poeta, ele é um artista. Ele cria aquela criação, aquilo é poesia. Ele cria para te despertar algum sentimento, para te despertar alguma emoção, para te sensibilizar. Então a poesia, você não pega ela, não. Você não está vendo ela, você está sentindo. Quando você escuta, te sensibiliza, te comove. Isso é poesia. Então o poeta, ele através de palavras, ele usa um jeito, porque o poeta é um artista. Ele usa de um jeito que através daquelas palavras ele te toca, ele te comove, ele te sensibiliza. Porque ele é um poeta, aquilo é poesia. Aquela parte que você é sensibilizado, você é tocado, tá? Então, o que o poeta faz? Ele, através do poema, da parte escrita, ele te coloca emoção. Ele te mostra poesia. Entenderam? Então, poesia, ela não está só no escrito, não. Se você vê um quadro, uma paisagem, aquilo te traduz uma comoção, um sentimento, aquilo te sensibiliza, é porque aquele quadro tem poesia. Aquela paisagem tem poesia. Então, aquele poema escrito tem poesia. Por exemplo, um poema que não te toca, não te traduz nenhum sentimento, não te sensibiliza, é um poema sem poesia. Agora, o poema que quando você começa a ler, ouve ele te toca e te sensibiliza, é um poema com poesia. Então, a poesia é uma arte de despertar, é a arte de criar, é a arte de trazer alguma sensibilização, de trazer uma comoção. Então, isso é poesia, isso é arte. Então, a poesia, você não vai pegar ela, você não está vendo ela, você está sentindo. Grosseiramente falando, poema é a parte escrita, que você pega, que você toca, que você vê, que você lê. Bom de ler, que é uma estética bonita. Aquilo é poema. A poesia é a parte imaterial. Ela não é material. Você não pega ela, você apenas sente aquela emoção que o poeta te passou. Muitas vezes através da poesia, escrita aqui, através daquele poema esteticamente bonitinho, o poeta escreve a poesia, né, para te tocar, joga no poema, para seguir aquela estética, aquele padrão, aquela estrutura, para te despertar. Aí sim, aquilo é um poema com poesia, entenderam?
Poema é a parte escrita, com estética, seguindo aquela estrutura material. Poesia é a parte imaterial, que vai te levar emoção, tá? Que vai te traduzir, vai te sensibilizar, vai te comover, tá? O poeta é um artista, o poeta, ele escreve para te sensibilizar. Isso é uma arte. Poesia é arte. Poema é uma estrutura escrita seguindo os padrões certinhos. Deu para entender? Então tá bom. Então beijo.